Bom, pessoal, nesse vídeo vamos fazer uma revisão de funções, certo? Essa revisão seria interessante para quem quer fazer o Enem, ou então vai fazer um curso de cálculo 1, vai fazer uma engenharia e precisa relembrar esses conceitos, certo? Bom, vamos começar com plano cartesiano, pau ordenado, né? Certo? Plano cartesiano, você define o plano cartesiano da seguinte forma: cria dois eixos perpendiculares, o eixo x e o eixo y, né? Certo? Você tem a origem, os números positivos no eixo x, também da esquerda para a direita, 0, 1, 2, 3, 4, 5. E os números negativos no eixo x, da origem para a esquerda, certo? No eixo y, positivo 0 para cima, negativo 0 para baixo, certo? Então, você localiza um ponto nesse plano, definindo um par ordenado, certo? Um par XY. Só relembrando aqui, o eixo X é o eixo das abscissas, o eixo Y vertical é o eixo das ordenadas. E um par ordenado é um par de números onde a coordenada X é a distância, certo? É a distância do ponto que você está até o eixo vertical, X, né? Certo? Isso quer dizer que se o x estiver aqui à minha direita, então ele é positivo. Se estiver aqui à esquerda, ele é negativo. Y é a distância aqui da origem, do eixo horizontal, aliás, né? Eixo x, certo? Até um ponto no eixo y, certo? A distância aqui vertical, certo? Quadrantes, a gente divide o plano cartesiano em quadrantes, primeiro, segundo, terceiro e quarto. Esse aqui seria o primeiro quadrante, né? Nesse primeiro quadrante, a coordenada x de um ponto qualquer, vou pegar um ponto aqui, um par ordenado, esse aqui, a coordenada x é positiva, certo? 3, e a y é positiva. Esse ponto aqui, esse par ordenado 1 em 1, x é 1, y é 1, certo? No segundo quadrante, que é esse aqui, a coordenada x é negativa. Esse par ordenado aqui, ó, a coordenada x é menos 3, menos 1, menos 2, menos 3. E a coordenada y é positiva, 1, certo? O terceiro quadrante, que seria esse aqui, certo? Tanto x como y são negativos. Esse par aqui, ó, x menos 3, menos 1, menos 2, menos 3, certo? Y menos 2, certo? E no quarto quadrante, que é esse aqui, a coordenada x é positiva. Pega esse ponto aqui, esse par ordenado, x é positiva, e a y é negativa, menos 1, menos 2, certo? Se o seu ponto estiver em cima, do eixo x, certo? Do eixo x, a coordenada y é 0. Por exemplo, se o meu par ordenado é esse aqui, ó, esse par ordenado 1 e 0, está em cima do eixo x, a coordenada x é 1 e a y é 0. Esse par aqui, 3 e 0, coordenada y é 0. Certo? Esse, menos 2 e 0. Tem qualquer ponto, qualquer par em cima do eixo x, certo? A coordenada y é 0. Qualquer par ordenado em cima do eixo y, a coordenada x é 0. Esse aqui, ó, 0 e 1, 0 e menos 2, 0 e menos 3. Que a gente bota só menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, certo? Um exemplo aqui, caminhando sobre uma reta. Você tem aqui você está andando aqui numa linha reta, define uma origem, certo? Valores positivos 0, 1, 2, 3, 4, 5 km para frente, negativo 0, 1 km, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, né? Onde D é a distância para a origem. Se o D é a direita, a distância positiva. Se é a esquerda, a distância negativa. Aí eu vou fazer um eixo, né? Vou fazer um gráfico, onde eu vou colocar aqui no eixo horizontal o tempo. Eu estou caminhando em cima dessa reta, dessa reta. Aqui é o tempo em horas, e no eixo vertical, certo? No eixo vertical eu vou colocar a distância em quilômetros, certo? Em vez de x e y. Ou seja, no meu eixo das abscissas eu tenho um tempo em vez do x. E no eixo das ordenadas eu tenho uma distância em vez do y, certo? Então isso aqui eu estou definindo uma função graficamente, certo? Agora vamos analisar aqui o comportamento dessa função, certo? No tempo zero, o ponto aqui é 0, 0, né? Eu estou na origem, certo? Esse par aqui, isso aqui é o tempo 2, distância 0, certo? Isso quer dizer que 2 horas depois eu estou no 0, ou seja, eu estou paradinho aqui no 0. Daqui para cá eu estou parado no 0, certo? Esse ponto aqui, esse par aqui, é o tempo 6, distância 4. Quer dizer que 6 horas depois eu estou a 4 km da origem. Eu estou bem aqui, 1, 2, 3, bem aqui, 4 km da origem, certo? Aí eu comecei a andar para trás, ó. O tempo está aumentando de 6 até 14, certo? E observe que a distância está diminuindo, né? Certo? No tempo 10, né? No tempo 10, ó,
eu estou no zero, distâncias no D0, certo? Isso quer dizer o quê? Que eu voltei para a origem, certo? O ponto D aqui, o par ordenado D, certo? No tempo 14 eu estou a menos 4, ou seja, no tempo 14 horas depois eu estou bem aqui, ó, no menos 4, ó, certo? Então observe que um par ordenado aqui não é XY, é um tempo na horizontal, um tempo e uma distância na vertical, certo? Distância na vertical, certo? No tempo 19, certo? No tempo 19, eu estou nesse ponto aqui, certo? Não tem esse pedaço aqui não. No tempo 19, eu estou a 6 km da origem, certo? Aqui, 19, eu estou a 6 km da origem. Estou bem aqui, certo? Aqui, certo? Isso aqui, na verdade, é uma representação gráfica de uma função, certo? O que não pode acontecer, né, digamos que esse pedaço aqui não existisse, fosse assim, ó, certo? Aí eu não teria mais uma função, certo? Por quê? Né? Digamos que esse trecho fosse dessa forma aqui, certo? Por que não seria uma função? Porque você tem um valor no eixo x, que é o eixo dos tempos, né, certo? Com dois valores y associados, certo? Dois valores y associados, certo? Isso não faz muito sentido, por exemplo. No tempo 16, eu estou em distância zero. Eu estou em distância zero ou estou nessa distância, desse ponto bem aqui, certo? Ou seja, você só pode estar em cima de um ponto, no tempo 16. Ou seja, se você traçar uma reta vertical, você só pode cortar o gráfico em um ponto, não em 2 ou 3. Senão, não é uma função, certo? Não é uma função, certo? A gente volta já para isso aqui, certo? Fica um pouco mais claro, certo? Aqui na página 2. Um outro exemplo, certo? Talvez fique mais claro. Aqui, certo? Um par ordenado aqui vai ser tempo e um saldo numa conta, por exemplo. Né? No eixo X das abscissas eu tenho um tempo em meses, certo? Onde o mês 0 seria um mês, sei lá, janeiro de 2000, mês 1, fevereiro de 2000, mês 2, março de 2000. Tempo em meses, no eixo das abscissas, em vez do X. Na vertical eu tenho um saldo numa conta, saldo vezes 1000, certo? Em vez do Y, né? Certo? Por exemplo, 3 significa 3, que a minha conta tem 3 mil reais. 1,5 tem 1.500 reais, ou seja, você tem que sempre multiplicar por esse 1.000 para saber o valor real do saldo, certo? Então, pá, aqui, em vez de XY, é um tempo e um saldo, certo? Então, observe aqui, esse par ordenado aqui é 0 e 3, né? É o tempo 0, é o tempo 0, saldo 3. Isso quer dizer, no tempo 0, tinha 3 mil reais, 3 vezes 1.000, ó, 3 mil reais na minha conta, certo? No tempo 4, certo? No tempo 4, o par ordenado é esse aqui, ó. Esse aqui é 4 e 3. 4 e 3. Tempo 4 quer dizer que tinha 3 mil reais na minha conta. Quer dizer, do tempo 0 até o tempo 4, até tempo 4 é mês, né? Quer dizer, mês 0 até o mês 4, o saldo da minha conta permaneceu 3 mil reais, certo? Permaneceu constante. Certo? Ao tempo foi passando, do tempo 4 até o tempo 12, o saldo foi diminuindo. Você diz aqui que a sua função é decrescente, certo? Quando é decrescente é quando a horizontal cresce, que é o tempo, certo? E a vertical diminui, certo? Ou seja, quando você tem a variável nas abscissas crescendo e a outra diminuindo, você diz que a sua função é decrescente, certo? Aqui dá para reparar, ó, que no tempo 4, meu saldo era 3 mil, certo? Enquanto no tempo 10, meu saldo era menos 1.500, saldo negativo, certo? Ou seja, a variável nas abscissas cresceu, o tempo aumentou e meu saldo caiu, certo? Então você diz que a função é decrescente nesse trecho aqui. Decrescente, a função fica com essa cara assim, ó, inclinada para cá, ó, certo? Agora observe do tempo 10 até o tempo 14. O tempo 10, meu saldo era menos 1.500, certo? Menos 1,5, né? E no tempo 14 era 1,5, ou seja, 1.500, ou seja, subiu. Então, o tempo passou do 10 para o 14, certo? E meu saldo cresceu também. Então, você diz que nesse trecho aqui, ó, de 10 a 14, a sua função é crescente, certo? Do tempo 10 ao tempo 14, a função é crescente. Certo? Cresce os valores nos eixos das abscissas, cresce também no dedo das ordenadas, certo? Aumentou o tempo, também aumentou meu saldo, certo? Aumentou meu saldo. Então a função é crescente de 10 até 14, certo? De 14 até 20, o meu saldo permaneceu constante. Ó. No tempo 14, meu saldo era 1.500. No tempo 20,
certo? 20 meses depois, depois do tempo zero, meu saldo continua 1.500, permaneceu constante, certo? Então isso aqui define uma função. Isso aqui seria uma função. Se esse trecho aqui fosse dessa forma aqui, ó, não seria mais função. Por quê? Porque quando você traçasse uma reta no eixo vertical, você ia encontrar o gráfico em 2 pontos, aqui e aqui. Certo? Isso não tem muito sentido. Ó. No tempo, esse ponto aqui pertence ao gráfico, certo? Que para esse aqui é o 12 e 0. Isso quer dizer que no mês 12 meu saldo era 0, certo? Se esse aqui fizesse parte do gráfico, isso queria dizer que, se esse ponto aqui também fizesse parte do gráfico, isso quer dizer que no meu mês 12, meu saldo seria 3 vezes 1.000, 3.000. Meu saldo é 0 a 3.000, certo? Então no mês 12, meu saldo só pode ser um só, não pode ser 2, não pode ser 0 e 3.000. Então esses 2 pontos não podem fazer parte do gráfico e ser uma função. Então isso aqui não teria muito sentido, então isso aqui não seria uma função, certo? Em resumo, se eu traço uma reta vertical e corto o gráfico em mais de um ponto, certo? Então não é função, certo? Há um valor do eixo das abscissas, que é no caso do 12, você não pode ter 2 valores diferentes no eixo das ordenadas, pertencente ao gráfico. Então não é função. Então isso aqui, se o gráfico fosse assim, esse gráfico não definiria uma função, certo? Porque eu tenho 2 valores ordenadas correspondentes a um único valor no eixo das abscissas, certo? Isso aqui, por exemplo, isso aqui não é função, certo? Eu tenho aqui nas abscissas tempo, nas ordenadas distância. Certo? Para o tempo 2, eu tenho 2 distâncias associadas. Ó, a distância 3, 2 e 3, esse ponto aqui, ó, esse ponto 2 e menos 2. Certo? Quando o tempo é 2, a distância é 3 ou menos 2. Então, ter 2 valores não faria muito sentido. Né? Isso aqui não define uma função. Certo? Não é uma função. Certo? Observe, certo? Que você pode escrever uma função, certo? A equação da sua função. X, os valores nos eixos das abscissas, que a gente chama no eixo X, que a gente chama de variável independente, certo? E Y, os valores no eixo vertical, no eixo das ordenadas, que a gente chama de variável dependente. Por quê? Independente porque essa aqui você dá o valor que você quiser. Já essa aqui é dependente porque depende do valor que você deu para outra, certo? Variável independente, abscissas, variável dependente. Então, isso aqui é uma equação linear, representa uma função, e você pode escrever dessa forma aqui também, ó, certo? F de x representa o y, né? A mesma coisa, certo? Então escrever assim você está escrevendo a mesma coisa, certo? Então no eixo vertical você pode colocar eixo x, eixo y, como pode colocar x e na vertical f de x, certo? Pronto. Vamos ver aqui como eu construo essa função, o gráfico dessa função. Você vai atribuindo valores para x. Quando x for 0, 2 vezes 0 é 0, mais 3, o y é 3, certo? Y é 3. Eu posso escrever dessa forma aqui também, né? Quando x for 0, o que é o f de 0? Tudo que for x aqui eu coloco 0, certo? F de 0 fica 2 vezes 0, 0 mais 3, 3, certo? Quando x for 1, 2 vezes 1, 2, mais 3, o y é 5, certo? A outra forma de escrever é essa aqui, f de 1, certo? Bota 1 aqui e 1 aqui, tudo que for x eu coloco 1. F de 1 é igual a 2 vezes 1, 2, mais 3, 5, certo? Então escrever dessa forma e dessa é a mesma coisa, né? Construir o gráfico. Já que isso aqui define uma reta, basta que eu dê 2 pares, o par 0 e 3, ó, esse aqui, o par 0 e 3, certo? Coordenada x é 0, né? Está no eixo vertical, e o par 1 e 5, ó, esse aqui, ó, 1 e 5. Certo? Pronto, tenho 2 pontos, ligo, achei a equação da reta, esse aqui me define uma reta, certo? Nem sempre você vai, quando você for fazer um Enem, certo? Ou fazer um curso de cálculo, nem sempre a sua variável que está no eixo das abscissas, certo? Vai ser um x, às vezes é um tempo, e nas ordenadas você tem uma distância, certo? Por exemplo, uma equação horária, né? É onde você dá o tempo e aqui a distância a uma origem, de movimento uniforme, certo? Olha isso aqui não é uma função. É uma função porque eu traço uma reta numa vertical e encontro o gráfico em 2 pontos, certo? Você pode ter, por exemplo, certo? Você pode ter, por exemplo, no eixo horizontal das abscissas, em vez do x, você pode ter um raio. Isso aqui define o quê? Volume de uma esfera. Volume, 4/3 de πr ao cubo. O raio em metros, certo? O raio em metros, e o volume em metros cúbicos, né? Certo? Então, no eixo das abscissas aqui eu tenho um raio em vez do x, e no eixo das ordenadas, em vez do y, eu tenho um volume, certo? Bom, agora vamos relembrar um outro conceito, certo? Domínio e imagem. Domínio
são os valores possíveis de x, certo? Da variável independente, certo? Imagem, os valores de y associado a x, certo? Exemplo, nessa função aqui, né? Observe que essa função, os valores que o x assume, certo? Vão de 1 até 6, certo? Ou seja, se você traçar uma reta vertical aqui, depois do 6, você não vai encontrar o gráfico em nenhum lugar. Se você traçar uma reta vertical antes do 1, também não encontra o gráfico. Você só encontra o gráfico quando traça uma reta vertical entre 1 e o 6, certo? Então, domínio, x pertence aos reais, quer dizer, x é um número real, com a seguinte condição, ele é maior ou igual a 1, ou seja, o 1 entra porque o 1 está associado ao 3, ou seja, esse par ordenado aqui pertence ao gráfico, é o par 1 e 3, certo? X é maior ou igual a 1 e menor ou igual a 6, certo? Ou seja, o 6 também entra porque o 6 está associado a 8, ó, esse par aqui, certo? Então, todos os números entre 1 e 6 constituem meu domínio, certo? Imagem agora são valores no eixo vertical, certo? São valores de y que estão associados a algum x pela função, certo? Y pertence aos reais, tal que o y é maior ou igual a 2, menor ou igual a 8. Então, observe se você traçar uma reta horizontal, certo? Acima do 8 ou abaixo do 2, você não encontra o gráfico. Só encontra se essa reta estiver entre 2 e 8, certo? Imagem, y é um número real, certo? Com a seguinte condição, ele é maior ou igual a 2, ó, certo? Está aqui dentro, ó, maior ou igual a 2 e menor ou igual a 8, certo? Observe outra coisa também. Entre o x1 e x3, a função decresce, porque o x cresce de 1 para 3 e o y diminui de 3 para 2. Certo? X cresce e y diminui, função decrescente. Certo? Entre o x3 e o x6, o x aumenta de 3 para 6, enquanto o y cresce de 2 para 8. Ó, 2 para 8. Certo? Então, no trecho de 3 a 6, a minha função, você diz que ela é crescente. O x aumenta e o y aumenta também. Certo? Agora vamos analisar essa outra função aqui. Certo? Essa outra função. Olha, essa aqui. Ó, y é igual a raiz de x. Certo? Domínio dela. Como não existem raízes quadradas de números negativos, então o domínio dela, ó, os valores possíveis que o x assume vão de 0 até infinito. Ó. Certo? Então observe que o x vai aumentando e o y vai crescendo também. Ó. Raiz de x. Lembra, quando x for 4, raiz de 4 é 2. Quando x for 9, raiz de 9 é 3. Então x vai aumentando e o y vai crescendo também. Certo? Domínio dessa função. Todos os números reais, valores que eu posso dar para o x, contanto que o x seja maior ou igual a 0. Existe raiz de 0? É 0, certo? Então o x pode ser 0 também. Ou seja, esse ponto aqui pertence ao gráfico, né? Certo? Imagem, valores possíveis de y, certo? O y nunca vai ser negativo. É por isso que se eu traçar uma reta horizontal aqui, eu nunca encontro o gráfico abaixo do eixo x, ó, certo? Então a imagem são todos os números que estão aqui, ó, certo? Do 0 até infinito, certo? Imagem, y é um número real, certo? De maneira que y é maior ou igual a 0. Todos os y positivos ou 0, certo? Agora, se eu inverter essa equação aqui, em vez de raiz de x, 1 sobre raiz de x, esse outro gráfico aqui, ó, 1 sobre raiz de x, certo? Observe que quando o x for muito pequeno, raiz de um número muito pequeno, certo? É um número muito pequeno, 1 sobre um número muito pequeno, dá um número muito grande, né? Então, quando o x, observe quando o x tende a 0, o y do outro gráfico faz crescer, ó. Certo? Ó, o x tendendo a 0, por exemplo, esse ponto aqui está em cima do gráfico. O gráfico que eu estou falando é dessa equação aqui agora, viu? Certo? O x está em cima do gráfico. Observe que ele é muito pequeno, tende a 0. Tende a 0, mas nunca chega no 0. Certo? E o y tende para um número bem grande, né? Ou seja, 1 sobre 0,0001 dá um número bem grande, né? Certo? 1 sobre um número muito pequeno dá um número muito grande, né? Certo? Agora, no outro sentido, quando o x tende a infinito, certo? 1 sobre um número muito grande dá um número muito pequeno, né? Certo? Pega esse ponto aqui, está em cima do gráfico, desse aqui, né? Observe que o x é bem grandão. Certo? O x muito grande, o y é bem pequenininho. O y é bem pequeno, mas nunca chega a 0. Em outras palavras, esse gráfico aqui, ó, ele nunca vai cortar o eixo x. Ou seja, esse y vai diminuindo, mas nunca vai para 0. Nunca chega no 0. Vai tender a 0, mas ele nunca chega no 0, alcança o 0, né? Enquanto aqui, certo? Esse x, aqui o x vai decrescendo, mas nunca alcança o 0, certo? Observe que essa função aqui, ela é decrescente, essa aqui, certo? X aumenta, o y diminui,
certo? Então, essa função aqui, 1 sobre raiz de x é decrescente, certo? Essa aqui, a raiz de x, ela é crescente, porque o x aumenta e o y vai aumentando também. Então, essa aqui é crescente, certo? Então, o domínio dessa aqui, todos os números reais, contanto que seja maior que zero, certo? Todos os números reais tem que ser maior que zero. Você não pode colocar um zero aqui. Por que eu não posso colocar um zero aqui? Certo? Fica 1 sobre a raiz de zero. A raiz de zero é zero. 1 sobre zero. 1 sobre zero é uma indeterminação. Ou seja, você não tem isso aqui definido. É 1 sobre zero. Isso aqui é uma indeterminação. Certo? Então, o x não pode ser zero. Então, todos os números reais, contanto que não seja zero. Certo? Reais positivos. Certo? Imagem. Valores possíveis de y. Certo? Mesma coisa. Todos os números reais no eixo vertical, contanto que sejam maiores que zero. Certo? Ou seja, não tem jeito do y dar zero aqui. Não importa o valor que você dê para x. O y nunca vai dar zero. Certo? Mas por maior que ele seja, o y nunca dá zero. Certo? Ou seja, tração na reta horizontal, eu só corto o gráfico. Só corto o gráfico dessa função aqui, eu estou falando dessa aqui. Só corto o gráfico do zero para cima. Certo? Pronto. Esse outro exemplo aqui, né? Não é função, não tem um domínio definido, né? Porque para um valor de x, aqui eu tenho x e y. Na hora para o valor 5x, eu tenho dois y associados, sim, o mesmo gráfico, não pode. Quando x for 5, y é 6 ou é 8. Então, eu não posso traçar uma reta vertical e encontrar o gráfico em 2 pontos. Então, não tem nem como definir um domínio aqui, certo? Esse outro exemplo aqui, ó. Certo? Esse outro exemplo aqui. Observe que domínio, valores possíveis de x estão entre 2 e 9. Certo? Observe que esse ponto aqui está em cima do gráfico, o ponto aqui em cima do gráfico, o x tende para um valor bem pertinho de 2, 2,00001, certo? E o y vai crescendo até o infinito, quando você tende a 2, certo? Mas o x nunca alcança o 2, certo? Mesma coisa do 9 aqui, você faz o x tender a 9, certo? O x tende para um valor bem pertinho do 9, 8,99999, ponto em cima do gráfico, certo? E o y tende a infinito, mas o x nunca alcança o 9, certo? Então, o 2 e o 9 não pertencem ao gráfico, ou seja, você não tem valores de x em 2 e 9. Então, o domínio vai ser todos os valores reais, contanto que esteja entre 2 e 9. Observe que eu não botei igual aqui, ó. Se o x é maior que 2 e menor que 9, eu posso pegar qualquer número maior que 2 e menor que 9, mas não o 2 e o 9. Por isso que eu não botei igual aqui nem aqui, ó. Certo? Porque esse gráfico aqui nunca vai cortar essa reta aqui em 2, ó. Nem aqui no 9. Certo? Imagem, valores de y. Y é o número real, tal que y é maior ou igual a 1. Observe que, se você traçar uma reta horizontal aqui, abaixo do 1, você não encontra o gráfico. Só encontra o gráfico do 1 para cima. Certo? Esse 1 aqui, esse valor de y, tem um x associado, tem 6, é o par 6 e 1. Certo? Então, todos os valores de y, contanto que seja maior ou igual a 1. Se eu traçar qualquer reta horizontal abaixo do 1, eu não encontro o gráfico. Certo? Essa outra função aqui, ó, esse outro exemplo aqui, ó, esse aqui é o gráfico dessa função aqui, ó, 1 sobre raiz de x2 menos 4, certo? Observe que eu não tenho valores na função, valores de y entre o menos 2 e 2, porque se você colocar qualquer número entre menos 2 e 2, por exemplo 1 aqui dentro, vai dar raiz de número negativo, que não pode, certo? Nem pode colocar o menos 2 e o 2, porque se colocar 2 aqui, fica 4 menos 4, 0, 1 sobre raiz de 0, quer dizer, 1 sobre 0. Certo? 1 sobre 0, indeterminação, né? Certo? Então não pode, né? Certo? Se eu colocar o menos 2 e o 2, vai dar 1 sobre 0, não pode, certo? Então, os valores possíveis de x, né? Domínio, x pertence aos reais, tal que o x menor que menos 2, observe que os valores possíveis de x são menores que menos 2, ou maiores que 2, do 2 para frente, ó. 2 para frente, certo? Observe que não coloquei um igual aqui, ó, porque não entra o menos 2 nem entra o 2, certo? Outra coisa, certo? A função é crescente de menos infinito até menos 2. Crescente por quê? Certo? Porque o x cresce, aumenta, e o y vai aumentando também, ó. Ele tende a infinito, certo? Vou chegar bem pertinho no menos 2, o x, mas não chega no menos 2, né? Certo? Ele é crescente de menos infinito até menos 2. Certo? E decresce de 2 até mais infinito, porque o x vai aumentando e o y, ó, vai caindo. Ó.
Então ela é decrescente nesse trecho aqui. Esse trecho que vai de 2 até mais infinito. Certo? A imagem. Valores possíveis de y. Certo? Observe que o y só pode assumir valores positivos. Certo? Y é um número real tal que y é maior que zero. Certo? Zero não serve. Você não vai contar nenhum valor de x que zere o y aqui. Certo? Você, em outras palavras, se eu traçar uma reta horizontal aqui, eu nunca encontro o gráfico, a não ser que eu esteja acima do zero. Eu encontro o gráfico em 2 pontos. Certo? Um outro exemplo. Certo? Um outro exemplo. Pronto, isso aqui. Certo? Massa de bactérias em uma amostra. Certo? Aqui é o tempo em horas, está passando o tempo em horas, certo? E aqui na vertical eu tenho uma massa de bactérias que tem uma amostra em gramas, certo? Observe que de 0 até 3 horas, a massa de bactérias aumentou. No tempo zero eu tinha 10 gramas de bactéria. Observe que o par aqui é tempo, massa, não é XY. Tempo, massa. Eu tinha 10 gramas de bactérias na amostra. 3 horas depois, no tempo 3, esse par aqui pertence ao gráfico. Eu tinha 150 gramas de bactéria na amostra. Então, do 0 ao 3, a função é crescente, porque o tempo aumentou e a massa de bactérias também aumentou. Certo? A função é crescente de 0 até 3. Certo? Crescente. Certo? Do 3 até o tempo infinito, a função decresce. Certo? Porque o tempo vai tendendo a infinito e a massa de bactérias vai caindo de 150 até 100, sem nunca chegar no 100. Certo? O tempo aumenta e a massa cai. Então, de tempo 3 até infinito é decrescente a função. Certo? Domínio, valores possíveis do eixo horizontal do tempo. Todos os números reais, contanto que sejam maiores ou iguais a zero. Certo? Do zero para frente. Valores possíveis do y. Observe que só tem que é a massa de bactérias. M pertence aos reais, tal que a seguinte condição: a massa está entre 10 e 150. Maior que 10 e menor do que 150. Certo? Ou seja, se eu traçar uma reta horizontal abaixo do 10 e acima do 150, eu não encontro o gráfico. Então a imagem, valores possíveis do y, da massa, entre 10 e 150. Certo? Para frente. Para frente. Agora vamos falar de raízes e sinal. Certo? Vamos considerar essa função aqui, o gráfico dessa função aqui. Vamos supor que essa função, esse aqui é o gráfico dessa equação aqui. Não é não, certo? Vamos supor que fosse. Né? Que você pode escrever assim, em vez disso, pode escrever assim também, f de x. Né? Pode escrever dessa forma, certo? Aqui, o x, quando vem do menos infinito até menos 2, certo? Observe que a função ela vai crescendo de menos 3 até 0. Até 0, certo? Ou seja, esse gráfico aqui vai chegando cada vez mais perto do menos 3, quando você vai para menos infinito, mas nunca alcança o menos 3, certo? Então, ela é crescente de menos infinito até x menos 2, certo? X menos 2. Então, observe que o y aqui, se você pegar o y aqui, ele vai chegar, quando você vai para menos infinito, essa altura vai chegar bem pertinho do menos 3. Menos 2,9999, mas nunca alcança o menos 3, né? Certo? Do x menos 2 até o x0, a função volta a crescer, porque o x aumenta de menos 2 para 0, e o y aumenta também. Certo? Então ela é crescente nesse trecho de menos 2 até 0. Do trecho de 0 até 2, ela volta a cair. Aliás, de 0 até 2,5, 2,5. Certo? 0 até 2,5, o x cresce e o y está diminuindo, decrescendo. Certo? De 2,5 para frente, x começa a crescer e o y começa a aumentar de novo. Ele aumenta até chegar bem pertinho. Quando o x tende a infinito, o y chega cada vez mais perto do 5, sem nunca alcançar o 5. Chega 4,999, nunca alcança o 5. Certo? Então ela volta a ser crescente, de 2,5 para frente. Certo? Raízes da minha função. As raízes. Raízes são os valores de x que zeram o y. Raízes. Valores de x que zeram o y, certo? Ou seja, como é que eu acho a raiz de uma equação dessa aqui, representada por esse gráfico? Eu coloco o y igual a 0 aqui, certo? E resolvo a equação. São valores de x que vão zerar o y, certo? E onde é que o y zera? Os pares estão onde? Em cima do eixo x, certo? Então, são os pontos, em outras palavras, onde o gráfico corta o eixo x, o eixo das abscissas. Por exemplo, esse ponto aqui é x menos 2, y0, é uma raiz, certo?
Esse aqui, o gráfico corta o eixo das abscissas, 2 e 0. A coordenada y é 0. Esse aqui a coordenada y é 0 também, 4 e 0. Então as raízes, valores de x que zeram y. Certo? No caso dessa nossa função aqui, as raízes são menos 2, 2 e 4. Certo? Menos 2, 2 e 4. Certo? Bom, sinal da minha função, o sinal da função. Sinal, quando você fala em sinal da função, é o sinal do y. Certo? Eu quero descobrir que valores de x deixam o y positivo ou negativo. Por exemplo, do menos infinito até menos 2, observe que os valores de y são todos negativos, estão abaixo do eixo x. Ó. Então o sinal é negativo. Se eu pegar um x aqui, menos 3, e substituir na equação da função, eu vou achar um y negativo. Certo? Do menos 2 até o 2, o sinal da função é positivo. Isso quer dizer o quê? Do menos 2 até o 2, qualquer valor de x que você substitui de menos 2 a 2, na função, vai dar um y positivo. Então, quando eu falo em sinal, é sinal do y, certo? Da variável dependente. Certo? Do 2 até o 4, observe que o gráfico está abaixo do eixo x. Ó. O sinal é negativo. Então, se eu pegar um número aqui, 2,5, por exemplo, entre 2 e 4, quando eu substituir na função, vai dar um y negativo. Certo? E do 4 para frente, o sinal volta a ser positivo. Certo? Qualquer valor de x que eu substitua além do 4, vai dar um y positivo. Certo? E domínios da função. Domínios são todos os números reais. Certo? Qualquer reta que eu traço aqui vertical, eu encontro o gráfico em algum canto. Imagem. Certo? Valores possíveis de y. Observe que os y estão confinados entre menos 3 e 5. Pode ser o menos 3, por isso que eu botei igual aqui, né? Certo? Esse ponto aqui, por exemplo, tem um y menos 3. Certo? E o x 2,5. Certo? Mas não pode ser o 5, por isso que eu não botei o igual. Porque essa reta aqui, nesse trecho aqui, ela chega cada vez mais perto do 5, mas nunca alcança o 5. Certo? Pronto. Esse outro exemplo aqui, ó. Esse outro exemplo. Certo? Olha, essa equação aqui, representada por esse gráfico. Deixa eu aumentar aqui. Vai estar representado por esse gráfico. Y igual a x mais 1 vezes x, x menos 1 e x menos 2. Certo? Raízes. Valores de x que zeram o y. Eu quero zerar o y aqui. Aqui eu já vejo de cara que os valores são x é menos 1. Se eu colocar o menos 1 aqui, observe isso aqui zera, né? Menos 1, ó. Certo? O outro é o próprio x igual a 0. Se eu colocar um x igual a 0, o y vai zerar. Ó. Certo? O 1, certo? Se eu colocar 1 aqui, vai zerar isso aqui tudinho. E o 2. Certo? Valores de x que zeram o y. Ou pontos no eixo x, pontos onde o gráfico corta o eixo x, aliás, né? Que é menos 1, as raízes, 0, 1 e 2. Certo? Todos eles têm coordenada y0. Certo? Observe que o sinal da sua função, né? De menos 1 para trás, o sinal é positivo. Então, se eu substituir qualquer número à esquerda do menos 1, aqui vai dar um y positivo. Entre menos 1 e 0, o sinal é negativo. Se eu substituir qualquer x aqui dentro, vai dar um y negativo. De 0 até 1, o sinal é positivo. Se eu substituir 0,5, se substituir 0,5, vai dar y positivo, aliás, né? De 0 até 1, o y é positivo, sinal positivo. Certo? De 1 até 2, qualquer valor de x de 1 até 2, substituindo, vai dar um y negativo, sinal negativo. De 2 para frente, sinal positivo. Né? Se eu substituir, por exemplo, x igual a 10 aqui, o y vai dar positivo. Certo? Pronto. E essa outra função aqui, isso aqui é o gráfico, certo? Deixa eu aproximar demais, fica muito... Isso aqui é o gráfico dessa função aqui, ó. y3x, 3x2, 1 sobre 3x2 menos 1. Certo? Observe que você não tem valores de x, você não pode ter menos 1 sobre a raiz de 3 e mais 1 sobre a raiz de 3. Né? Por quê? Senão você zeraria o denominador. Certo? O que é que zera esse denominador? 3x2 menos 1 igual a 0. Certo? Passou um para o outro lado. Certo? x2 igual a 1/3. X é igual a mais ou menos 1 sobre a raiz de 3. Então, se você colocar 1 sobre a raiz de 3 aqui, ou menos 1 sobre a raiz de 3, vai ficar 1 sobre 0. Não pode. 1 sobre 0 é uma indeterminação. Certo? Então, tem uma singularidade aqui, 1 sobre a raiz de 3, menos 1 sobre a raiz de 3, certo? Observe que quando você vai se aproximando de 1 sobre a raiz de 3, 1 sobre a raiz de 3 pela direita, nesse sentido aqui, ó, x, certo? O y vai ficando cada vez maior, tendendo a infinito. O x vai chegar bem pertinho de 1 sobre a raiz de 3, né? Um ponto em cima do gráfico, mas não vai chegar, mas nunca vai alcançar, nunca vai ter o valor 1 sobre a raiz de 3. Certo? Então, nesse trecho aqui, a função é decrescente. Se o x cresce,
o y ó, decresce. O x cresce para lá e o y decresce. Certo? Nesse outro trecho aqui, que é simétrico, ó, primeiro, certo? Nesse outro trecho, a função cresce. Ó, o x vai crescer de menos infinito até menos 1 sobre a raiz de 3, e o y vai crescer também. Se o x cresce e o y cresce também, a função é crescente. Certo? Nesse trecho, certo? Esse valor de y aqui é menos 1. Isso aqui é o par 0 e menos 1. Certo? Nesse trecho aqui de menos 1 a raiz de 3 até mais 1 sobre a raiz de 3, certo? Observe, não, do menos 1 a raiz de 3 até 0 a função cresce. Ó. Nesse trecho aqui a função cresce. Porque o x cresce para lá e o y está crescendo também. Ó. Certo? Do 0 até 1 sobre a raiz de 3, o x cresce e o y volta a decrescer. Ó. Decrescente. Certo? Raízes, não tem raízes. Esse gráfico aqui não corta o eixo do x em canto nenhum. Certo? O que são raízes? Valores de x que zeram o y. Se colocar o y igual a zero aqui, você nunca vai achar um x que zere esse y aqui. Então essa equação aqui, esse gráfico aqui, essa função aqui não tem raízes. Certo? Ou seja, o gráfico nunca corta o eixo horizontal, o eixo do x. Certo? Chega bem pertinho do eixo, mas não encontra. Domínio, valores possíveis de x. X pode ser qualquer número real, contanto que não seja 1 raiz de 3 e menos 1 raiz de 3. Ó. Imagem, valores possíveis do y. Certo? Existe algum canto que eu traço uma reta horizontal e não encontro o gráfico? Existe, ó, entre 0 e menos 1. Certo? O próprio eixo x, eu nunca vou encontrar o gráfico. Né? Imagem, y é um número real, tal que y é maior que 0, 0 para cima, certo? 0 para cima, e menor, né? Menor do que menos 1. Certo? Todos os y que estão do menos 1 para baixo, certo? Quando eu traçar uma reta horizontal, eu encontro o gráfico. Certo? Bom, eu trago aqui para finalizar esse vídeo 2 exemplos de 2 funções que são muito parecidas, certo? Observe que eu não escrevi y, eu escrevi f de x e g de x, em vez do y, né? Certo? Muito parecidas, ó, observe, só muda o sinal aqui no denominador. Essa função e essa aqui. São muito parecidas, mas tem gráficos bastante diferentes, né? Certo? Por exemplo, essa função aqui, o gráfico dela é esse aqui, ó. Certo? Ó, você faz o x tender de menos infinito até 1, se colocar um x aqui bem grande com sinal negativo, o y, que eu estou botando aqui como f de x, tende a 0, certo? Ou seja, tende a 0, certo? Aí você faz o x crescer até menos 1, observe que o y vai crescendo também, ó. Ele vai crescendo até 0,5, certo? 0,5. Ou seja, de menos infinito até 1, a função é crescente, porque o x cresceu e o y foi crescendo também, certo? Agora você faz o x tender de 1 até mais infinito. Se pegar um x bem grande aqui, fica 1 sobre um número bem grande, dá um número bem pequeno, né? Ou seja, o y vai tendendo a 0. Certo? 1 sobre um número que tende a infinito, tende a 0, certo? Vai tendendo a 0. Então, no trecho de 1 até mais infinito, a função é decrescente. 1 até mais infinito é decrescente, certo? Ou seja, cresce o x, o y vai diminuindo, certo? O sinal dessa função, certo? Não importa o valor que você pegue do x, o y, que eu estou escrevendo como f de x, né? O eixo vertical eu não escrevi y, eu escrevi f de x. Não importa o valor que você pegue para o x, o y nunca fica negativo, certo? Então o sinal é positivo em todo canto. Lembrando que quando eu falo sinal, é o sinal do y, né? Então, qualquer valor que você pegue para x vai dar um y positivo. Então o sinal é positivo em todos os valores de x, certo? Quer dizer que se eu pegar um x aqui, menos 10, pode jogar aqui dentro, ó, como vai dar um y, ou f de x positivo, certo? F de 1 é 0,5, né? Se colocar, como é que encontra o f de 1? Né? A ordenada associada a 1, par ordenado, certo? Tudo que for x aqui eu coloco 1 e 1, né? Ficar com f de 1 igual a 1 sobre 2, 0,5. Esse par aqui, ó, 1 e 0,5. Certo? Domínio, todos os números reais, certo? X pode ser qualquer número real, certo? Já a imagem, você exclui os negativos, porque imagem dos valores de y, né? Só tem valores de y que encontra o gráfico aqui dentro, ó, entre 0 e 0,5, certo? Por que não inclui o 0? Porque se você colocar y igual a 0 aqui, você não vai encontrar nenhum x que dê o y igual a 0, né? Certo? Ou seja, o y, todos os valores de y estão acima do 0 e abaixo do 0,5.
Aqui um igual, porque o 0,5 está associado a um ponto no gráfico, que é 1. Então a imagem, todos os números entre 0 e 0,5. 0,5, certo? Raízes não tem, porque esse gráfico aqui não corta o eixo do x em campo nenhum. O que são as raízes? Valores de x que zeram o y. Se você colocar y igual a 0 aqui e resolver essa equação, você não vai encontrar uma solução. Não tem nenhum valor de x que deixe esse y aqui, esse resultado igual a 0. Certo? Já outro gráfico, que é essa equação aqui, ó, que é muito parecida com a primeira. Observe que o gráfico é bem diferente. Certo? Aqui, o x não pode assumir valores, esses dois valores, ó, menos 3 e 1. Se você colocar menos 3 aqui, vai dar 1 sobre 0. Certo? Se colocar 1, pode substituir 1 aqui, ó, como dar 1 sobre 0. Não pode, é indeterminação. Então, o x não pode assumir esses valores. Certo? Então, quando você tende para 1 por valores positivos, certo? Observe que o y vai crescendo cada vez mais, né? Certo? Em outras palavras, x de 1 até mais infinito, o que acontece com o y? Diminui. X cresce de 1 a mais infinito, y decresce. Ó. Então a função é decrescente nesse trecho, de 1 até mais infinito. Certo? Mesma coisa a análise que a gente acabou de fazer, né? Certo? De menos infinito até menos 3, o x cresce e o y, ó, ele decresce. Certo? Ele cresce, né? X cresce e o y cresce também, ó. Cresce também. Então a função é crescente neste trecho aqui. Certo? Esse trecho. Observe que se eu pegar um ponto aqui, bem pertinho do menos 3, eu vou chegar bem pertinho do menos 3, mas nunca vou chegar, o x vai ser igual a menos 3. Você vai ter menos 2,9999, né? Tem o y, um número bem gigante aqui, já que o y cresce até infinito. Né? Mas você nunca chega no x igual a 3. Certo? É por isso que quando eu vou construir o domínio, eu excluo x a qualquer número real, contanto que não seja nem 1 nem 3. É diferente de 1, certo? Aqui é i, não é ou. Certo? Se botar ou, você está dizendo que ele é diferente de um ou do outro. Certo? Então ele pode ser um dos dois, né? Então tem que ser o i. Tem que ser diferente dos dois. Não pode ser 1 nem menos 3. Certo? A imagem. A imagem. Eu encontro o gráfico em todo canto se eu traçar uma reta horizontal. Menos entre 0 e esse ponto bem aqui, ó. Esse y aqui, ó, que é menos 0,25. Certo? Então, valores de y, todos os valores positivos, certo? Se eu traçar a reta horizontal, eu encontro o gráfico, certo? Valores de x, de y na vertical, aqui para baixo, certo? Raízes não tem, o gráfico não corta o eixo do x em campo nenhum, certo? Então não tenho raízes, certo? Bom, vamos fazer aqui um resumo aqui desse nosso vídeo, certo? A gente falou nos eixos, definiu os eixos cartesianos, o eixo x, certo? O eixo x e um eixo y, certo? Eixo das abscissas, eixo das ordenadas, né? Definiu par ordenado, par de números x e y, onde x é a distância do ponto do seu par até o eixo vertical, né? X, aqui x2, né? y3, y, a distância do seu ponto, do seu par até o eixo horizontal, o eixo x, né? Distância na vertical, certo? Se o seu par ordenado estiver em cima, se ele estiver em cima do eixo horizontal, do eixo x, a coordenada y é 0, ó, esse par aqui, menos 3 e 0, 2 e 0. Se ele estiver em cima do eixo vertical, o eixo das ordenadas, a coordenada x é 0. Esse ponto aqui, esse par é o 0 e 3, aqui 0 e menos 2, certo? É possível que a sua função no eixo horizontal você não tenha o x, seja um tempo em meses, por exemplo, né? E o eixo vertical pode ser outra coisa, que não seja o y, um saldo na conta. Né? Isso aqui não define uma função, porque para um valor do eixo x, do tempo, eu tenho dois valores associados no eixo y. Aqui é o mês, aqui é um saldo na conta. No mês 5, meu saldo era 6.000, era 7.000. Não pode ser as duas coisas, né? Certo? Então não faz sentido. Né? No quinto mês, meu saldo eram duas coisas diferentes. Então isso aqui não define uma função. Ou seja, se eu corto o eixo, se eu traço uma reta paralela ao eixo y, uma reta vertical, e corto o gráfico em mais de um ponto, então não é função. Certo? Já isso aqui, ó, é uma função perfeitamente aceitável. Certo? Tempo e saldo na conta. Você pode ter um valor de y, no eixo vertical, que é o saldo, associado a dois valores de x diferentes. No mês 5, o meu saldo era 6.000. No mês 8, meu saldo era 6.000. Isso é perfeitamente aceitável. Então isso aqui é uma função. Certo? Eu posso ter um valor de y associado a dois ou mais valores de x. Né? Isso aqui, por exemplo, isso aqui é uma função perfeitamente aceitável.
certo? O valor y30 está associado ao x2, né? Esse ponto aqui também pertence ao gráfico, esse par, e esse aqui também. Todos têm o mesmo valor de y, valores de x diferentes, certo? Isso quer dizer que quando o x era 2, o meu y era 30, quando era 5, o meu y era 30 também. Isso aqui é perfeitamente aceitável, já isso aqui não é aceitável, né? Certo? Traça uma reta vertical, enquanto o gráfico em mais de um ponto, não é função. Não é uma função aceitável, certo? Agora, vamos supor, para a gente finalizar aqui, que isso aqui é o gráfico dessa equação aqui. Não é não, né? Vamos supor que seja o gráfico dessa equação aqui, né? A gente define as raízes, que são raízes, pontos onde do eixo x, onde o gráfico, valores de x que zeram y, certo? Certo? Como é que eu acho as raízes? Certo? Eu coloco y igual a zero aqui, certo? Ou seja, pontos onde o gráfico corta o eixo x. Por exemplo, isso aqui é uma raiz, essa função aqui, esse gráfico aqui, essa função só tem essa raiz aqui, x4, y0. Então, como é que você acha as raízes? Você bota o y igual a zero aqui e descobre que valores de x zeram y, certo? Observe que essa minha função aqui, certo? Eu posso escrever também y igual a f de x, né? Dessa forma aqui, né? Escrever dessa forma e dessa, você está escrevendo a mesma coisa, certo? Quando x for zero, quanto é o y? Por exemplo, ou seja, o f de zero, tudo que for x aqui eu coloco zero, ó. Vai dar f de zero aqui igual a 10. Ou seja, quando o x for 0, o y é 10. Né? Quando o x for 1, o y é quanto? Tudo que for x aqui eu coloco 1. Ó. Certo? Então f de 1 é 11, o y é 11. Certo? Então isso aqui é outra maneira de representar a minha função. Então isso aqui, escrever dessa forma e dessa forma, está escrevendo a mesma coisa. Certo? Bom, então observe aqui, onde é que essa minha função é crescente, onde ela é decrescente. Você faz o x ir do menos infinito até o 2. O y cresce, ó. Ele cresce até o 5, ó. O y cresce até o 5, certo? Então ela é crescente do menos infinito até o 2, certo? Agora você faz o x crescer do 2 até o 6, do 2 até o 6, certo? Observe que o x cresce do 2 até o 6, sua função vai diminuindo, ó. Seu y vai diminuindo, né? Então ela é decrescente no trecho de 2 até 6. Do 6 para frente, certo? X cresce, o y vai crescendo até quanto? Vai crescendo até quanto? O y vai chegando bem pertinho de zero, que é essa alturazinha aqui, né? Mas nunca chega no alcance zero, certo? Então ela é crescente do 6 até mais infinito, certo? Crescente. Sinal da função. Sinal da função. Quando você fala em sinal, onde é que o y é positivo, onde é que ele é negativo? Observe que do 4 para trás, o gráfico está todo acima do eixo horizontal, do eixo x. O y é positivo, certo? Qualquer x que você pegue do 4 para trás, por exemplo, pegue menos 1, vai dar um y positivo. Então o sinal é positivo do 4 para trás, do 4 até menos infinito, certo? E do 4 para frente ele é negativo. Qualquer valor que você pegue à direita do 4, por exemplo, um 10 aqui, substitua na função, você vai dar um y, vai ter um y negativo. Ó. O gráfico está todo abaixo do eixo x. Ó. Então do 4 para frente ele é negativo, certo? Domínio, valores que o x pode assumir. O x pode ser qualquer número real. Certo? Se eu traçar a reta vertical aqui, eu encontro o gráfico, sempre encontro o gráfico em algum canto. Não importa qual seja o valor de x que eu traço essa reta vertical. Certo? Imagem. Valores possíveis de y. Observe que o y só assume valores entre menos 4 e 5. Imagem. Y é um número real. Tal que y é maior ou igual a menos 4 e menor ou igual a 5. Certo? Ou seja, por que o igual a menos 4? Porque o y menos 4 está associado a esse x aqui. Ó. Esse par aqui pertence ao gráfico. Ó. 6 e menos 4. Ó. Certo? E 5, porque esse par aqui ó, tem valor 2 e 5, pertence ao gráfico. Então o y está aqui dentro, ó, entre menos 4 e 5. Certo? Bom, então essa aula termina aqui. Depois eu vou fazer uma aulazinha só de exercícios, certo?